Hoje nós temos aí 535 a 550 mil profissionais, com expectativa de chegarmos a 700 mil profissionais de educação física, né? Mas, por um outro lado, se o número é tão alto e impressiona, também tem nessa equação tem uma variável que é o abandono da profissão, né? Muitos colegas ali acham que não é uma coisa rentável, por fadiga ou por algum motivo, também tende a abandonar a educação física. E voltamos para o universo do personal, 100 a 170, 80, 110, 120, esses números não são precisos, estão atuando como personal. Sim, o motivo de estarmos aqui, talvez, vamos dizer, quebrar um pouco a atual visão. Eu acredito no personal como uma prospecção de novos clientes fora do mercado atual. Existe, porque hoje, por que eu estou falando isso? Porque a boa parte hoje do mercado, 70%, 80% disso, segundo aí o Luiz Domingues, segundo o Givanildo Matias, são profissionais que apenas têm jornada dobrada, né? É o bico. De manhã ele está como professor, de tarde ele está como personal na mesma academia que ele trabalha. Aquele 2, 3, 5, 10, aqueles que conseguem trabalhar um pouco mais, com certeza menos de 20 clientes, né? E aí, nessa realidade, esse talvez seja a característica de um empreendedor de necessidade. Ele está preso ali naquela questão. Mas você vê que nós precisamos dar um passo a mais e talvez sair da questão da academia, porque teriam outros horizontes à espera, né? Hoje, vê, os condomínios, hoje com essa questão de segurança, deslocamento, vida corrida, a necessidade de comodidade, os condomínios aí, verticais e horizontais à espera dos profissionais, né? Alguns já estão acordando, estão indo para esse segmento. Eu falo que o mercado corporativo é um mercado bem interessante, que para nós a educação física ele é virgem ainda. Então, assim, nesse contexto de empreender em novas fronteiras. E para isso, novamente, o suporte da tecnologia, né? Então, aonde que nós vamos poder fazer isso? Primeiro, num formato, utilizando a tecnologia como base, seja na captação, seja na transmissão, seja Deu na uma entrega, travada. seja na prospecção. Voltou. Né? Voltou? Deu Entendeu? uma travada, agora voltou. Então é nesse sentido que eu enxergo, né? Ver o personal, vamos dizer, dar um passo a mais, né? Vocês estão comentando aí da empresa, porque assim, quando eu falei essa questão do primeiro ponto, que a nossa realidade hoje é essa, né? De 80% dos profissionais, vamos dizer, jornada estendida como empregados, né? Então, assim, para um verdadeiramente empreendedor, para uma abordagem de ele ser o eu empresa, eu equipe, o você SA, precisaria pensar um pouco fora dessa realidade que é a tendência do mercado atual. Mas aí que tá, Fausto, se o profissional ele não se arrisca, ele vai ficar no ermo, aquilo que eu falei antes. Ele sempre vai ficar naquela, será que eu vou, será que eu não? Vai lá e faz, o que pode dar de errado? Eu ter que fechar, ter que dar baixa, eu ter que hibernar o meu CNPJ? Eu não vejo problema nisso. O que eu vejo problema é na falta da tomada de decisão. Não, é tomar decisão. Então, quando você toma uma decisão, você já sabe que pode dar certo ou pode dar errado. Só que você tomou a decisão, você saiu do teu lugar, você está se movimentando. E dentro de tudo que você comentou, hoje a gente fala assim, que hoje não tem. Em 2004, 2005, a gente desenvolveu um sistema chamado EASY, Avaliação Corporal Fácil. E lá a gente já colocava fluxo de caixa, contas a receber e a pagar para personal trainer. Então, já existe. Hoje existem vários aplicativos que já contemplam essa parte principalmente de contas a receber e a pagar. Já existe a demanda, inclusive, de CRM, além da parte de prescrição do treino. Então, tem uma empresa aqui de Curitiba, a Tecnofit, ela já traz isso. E, inclusive, capacita os profissionais para poder utilizar, porque senão vira um elefante branco. Então, é a empresa capacitando para quê? Porque ela quer que o usuário utilize o máximo da inteligência que o recurso ele vai te proporcionar. Agora, fala assim, alguns aplicativos de banco, se você, profissional que está escutando ou vendo agora a gente, utiliza o banco apenas, né? Teu fluxo de caixa ele é medido em cima do que está na tua conta corrente. Eu garanto para você que o teu banco ele já te mostra para onde que você está gastando, se é com alimentação, com vestuário, com qualquer coisa, porque já é registrado, ele já faz isso.
E o que é isso? Isso é uma prévia de um negócio chamado orçamento. Aí eu pergunto para você, você faz o teu orçamento, que não adianta nada eu querer precificar se eu não sei o meu orçamento. Aquilo que eu preciso para viver é uma coisa, e aquilo que eu preciso para trabalhar é outra coisa. Eu tenho que diferenciar. Aí eu parto dessa base. Em cima do quê? Vamos lá. Você tem isso registrado, quanto que você gasta por mês, ou por bimestre, ou por semestre, ou por ano, em restaurante, em supermercado, em internet, em vestuário? Isso se chama orçamento. E o orçamento, normalmente as empresas, elas fecham o orçamento que eu vou utilizar para o próximo ano, elas começam a fechar e estudar em outubro, novembro, para estar em dezembro já está pronto, e já sabe para onde que eles vão investir. Por isso que não adianta eu chegar em uma empresa, muitas vezes em dezembro ou novembro, e querer verba para marketing. Já foi utilizado esse recurso. Se sobrou e não foi utilizado é uma coisa, mas ele já está decidido e já está direcionado para onde vai utilizar. Agora, isso é o tipo de coisa que a gente pode utilizar como pessoa física. Eu posso ser funcionário e recebo meu salário, eu recebo lá meus 2.000, 3.000 reais por mês. Para onde que você vai usar? Bom, então vamos lá. Hoje, 30% do meu salário eu vou fazer fundo de reserva, vou aplicar ele. 30% é um valor que o mercado diz que é bacana, não importa se é muito ou pouco, é 30%. Começa a utilizar percentual, porque quando você usa e compara valor monetário, a chance de dar besteira aumenta. Uma pergunta bem simples para ver essa questão de valor em forma monetária e percentual. Pergunta para vocês dois. Quanto custa um pacote de vela? Quanto? Risquem o valor. R$3,50. E você, Fausto? R$5. R$5. R$5, ó, a diferença em valor deu R$2. Mas em percentual? Entendeu? Quase 40%. Agora, eu perguntar para vocês, uma lata de Coca-Cola, quanto que custa? Depende do... No mercado, no supermercado. Falando... eu ia falar agora. No atacadão é um preço... Mas fala o valor. Fala o valor. Uma lata de 350 ml no supermercado. R$8. R$8? Eu não tomo Coca, não sei. Bom, então, algo usuário que seja, o valor percebido ele é muito mais próximo, então a diferença em percentual ela é menor, porque é algo que é comum, então ele varia, assim, no máximo em 10% de um para o outro. Agora, um utensílio que eu não utilizo com recorrência, eu vou olhar o valor monetário e falar, nossa, aqui está barato. Agora, perguntar, o brasileiro gosta de fazer churrasco. Vejo que sempre está em promoção. É picanha, cerveja e carvão, porque isso, entre um e outro, barata. Mas agora, quanto custa o fósforo para atender? Ou acendedor? Entenderam? Então, é ali que está a diferença do valor percebido e que a gente tem que entender, não em valor monetário, mas em percentual essa diferença. Na prática, é assim, quanto custa o litro da gasolina antes? Custava... mas variou 10 centavos de um lugar para o outro, é pouco. É pouco. Entende? Depende do todo, entre um e outro, quanto custa. Por isso, legal... Desculpa. Só para finalizar, quando você faz todo esse levantamento, você consegue fazer uma projeção de quanto que você precisa ter de receita para bancar essa tua estrutura. A partir do momento que eu sei o quanto que eu preciso ter de receita para bancar essa estrutura, daí eu começo a pensar em lucro. Aí, pensando em lucro, daí a gente entra num negócio chamado markup, que é em percentual. E serviço... serviço embute custo de formação, tempo intelectual, quanto que tempo demora para você elaborar um treino, quanto de recurso abstrato que você utiliza, que não é bem durável, palpável, para colocar, quanto custa o tempo. É muito difícil. Então, eu preciso ter um valor mínimo, pelo menos, para poder precificar dessa forma. E isso é uma das coisas que eu não gosto de trabalhar por hora-aula. Embora a hora-aula ela pode ser utilizada uma métrica para me direcionar,
mas em cima desse direcionamento você vai ter um piso para você desenvolver o quê? Trabalhar por projeto ou por plano. Então é dessa forma, mas tudo parte de cima do quê? De o quanto eu quero ganhar e o quanto que é o meu custo operacional, quanto custa para eu trabalhar. Depois que você tiver isso bem gerido, você pensa em lucro. E aí está relacionado em número de alunos que você precisa atender. Perfeito você trazer isso, Léo, porque é exatamente essa visão do negócio, né? Do empreender. Então, quanto eu custo, quanto eu gasto e quanto eu vou gerar de valor, né? Então, aí a gente chega que aí sim, no valor eu consigo ter o meu lucro. E quando a gente gera esse valor usando a tecnologia, né? Você consegue visualizar de uma melhor forma e você consegue entender que realmente o teu atendimento é um projeto. É um tempo que você fica em casa para escrever, é um tempo que você pensa para vender, é um tempo que você pensa do seu desenvolvimento intelectual, é um tempo que você fica junto ali do treino ou não, porque às vezes também você não está junto lá acompanhando o treino. Então, isso tudo tem um preço que tem que gerar um valor para você conseguir ter um ganho maior, um lucro maior. E esse valor gerado, aí a gente pode usar a tecnologia trazendo lá a fala que o Fausto trouxe anteriormente, que é você o acompanhamento do treino, o acompanhamento online, você estar mais próximo do seu cliente através da tecnologia, mas com métricas, não simplesmente flu, né? Porque nós, personal trainer, a gente tem uma facilidade em ter o nosso cliente amigo. E às vezes o amigo fideliza ali com a gente, porém você não consegue gerar valor. Como sabe que não consegue gerar valor? Porque você não consegue aumentar o preço, você não consegue cobrar mais, você não consegue ter uma tranquilidade na sua vida financeira, porque você não gera valor técnico, valor realmente que você diga assim, putz, aquele personal é diferenciado. Ele me acompanha, ele sabe minhas métricas, ele sabe o que acontece comigo, ele está distante, ele não está todo dia comigo, mas ele sabe tudo o que acontece comigo. Ele entende da questão técnica, da questão pessoal, da questão financeira. O que eu pergunto para ele sabe, ele está antenado, ele está atualizado. Então, assim, todas essas questões a gente tem que ter em mente enquanto negócio, que é na hora que você vai precificar uma Coca-Cola, o negócio, ele tem tudo isso, é a cor, é a lata, é o abridor, é a loja que vai vender, é o translado, o transporte, tudo isso está embutido no preço ali daquela lata de Coca-Cola. Então, tudo isso também tem que estar embutido no teu preço. E aí é quando a gente defende, que aí eu acho que os três aqui a gente tem a mesma opinião, a gente defende o não cobrar a hora-aula. Você não é um passador de treino, você não cobra a sessão que você está junto. Você cobra o projeto, o todo, né? O empreendimento, que é o treino que você prescreve. Então, assim, eu acredito que seria esse formato.